Bom, o ministro Paulinelli, o Cristiano e o ministro Paulo Haddad. Nesse painel, nós vamos fazer uma introdução com um vídeo que fala sobre o livro Riquezas do Brasil. Ele traz uma provocação fantástica, que é uma nova leitura do significado da agricultura brasileira a partir de uma visão antropológica, histórica e econométrica. É uma reversão completa. Eu vou passar um vídeo para vocês verem, de 5 minutos, só o comentário do Fernando Henrique, que é autor do prefácio. Pode passar, por favor. Dá. Fica aí. Olha, eu acho que ele muda de várias maneiras o eixo de explicação da história do Brasil. Por quê? Porque ele lida, primeiro, com a antropologia. Normalmente os historiadores não têm conhecimento de antropologia. Segundo, com o que ele chama de econometria, ou seja, com a quantificação dos acontecimentos, principalmente econômicos. Então, a partir daí, primeiro, ele faz uma valorização do que foi a contribuição da cultura tupi para a formação do Brasil, e mais do que para a formação do Brasil, para as relações não só sociais das famílias, mas políticas, como é uma coisa rara de ser. Eu nunca vi tão documentado como está aí nesse livro. E segundo, a ideia tradicional que o Brasil era escravidão e latifúndio. E claro, isso tinha muita importância, exportação. O que esse livro mostra? Ele mostra que o comércio aqui foi muito grande e que as grandes fortunas brasileiras, a partir de certo momento, estavam mais no comércio. E mostra que houve uma atividade enorme de empreendedorismo local e comunicações entre os vários setores da economia. Então isso dá uma visão diferente da visão mais tradicional de um Brasil rural e um Brasil exportador. E como consequência, terceiro ponto muito importante, ele mostra também que no tempo da colônia, a colônia no século XVIII tinha um produto bruto, PIB, maior do que de Portugal, o que explica muita coisa. Então é um livro realmente inovador. Bom, com isso, a gente tem elementos novos para analisar o papel da agricultura através, por favor, da nossa história. E uma pauta para vocês comentarem do que a gente pode fazer daqui para frente com essa nova abordagem. Quem começa? Assim. Bom, há um fato que é real e que nós temos naturalmente de nos preocupar com ele. Há uma nítida tendência de mudança de hábito alimentar no mundo. Esse fato ele passa a ser muito importante. A agricultura existe por causa de mercado. Vocês não pensam que a agricultura cria mercado, ela atende mercado. Isso aconteceu conosco na década de 70. O mercado era o próprio mercado interno. E ele exigiu que o país viesse a produzir. Não foi fácil, porque nós não tínhamos o conhecimento do que era agricultura em clima tropical. A nossa tradição era uma transferência de tecnologia da região que dominou por 4 milênios o sistema de abastecimento do mundo, que foi a região de agricultura temperada. Essa agricultura temperada evoluiu muito e nos deixou à distância. Nós não tínhamos capacidade competitiva. Uma nítida diferença foi notada
principalmente após a crise de 29. Os países desenvolvidos verificaram que as suas economias não podiam se localizar exclusivamente no que era luxo da época. País desenvolvido era o país industrializado. Aquele que tivesse o motor, que gerasse a força do motor, a complementação de fabricação de produtos de interesse da sociedade e que se produzia em série e eles dominavam os mercados em função disto. O Brasil, naturalmente, estava de fora. Por outro lado, a não existência de conhecimento da agricultura tropical nos deixou à distância. É interessante a gente observar que isso perdurou por muito tempo. Enquanto o Brasil não foi pressionado a buscar a sua autossolução, principalmente na fase da década 70, quando as conjugações econômicas nos levaram a uma situação delicada. De um lado, uma indústria obsoleta. O Brasil fez um projeto industrial que nitidamente foi montado sem conhecimento, sem ciência e sem tecnologia. O Brasil comprou muito bonde, como dizia o carioca do mineiro. Indústrias absolutamente obsoletas, especialmente nas áreas que o Brasil mais dependia. Por exemplo, a indústria de tecidos e outras que o Brasil não tinha. A única indústria que realmente se evoluiu, ela não evoluiu só aqui. Foi a indústria siderúrgica, que tem uma característica própria. A indústria siderúrgica, ainda hoje, é a única que a expressão que usa é que o motorista troca o pneu com o carro andando. Ela provoca inovações sem precisar de paralisar, sem precisar de grandes alterações. E, com isso, ela se modernizou. As outras nós ficamos para trás. Tanto assim que o Brasil gastou recursos de sua economia, não só na defesa dos nossos produtos, como também no subsídio à indústria incompetente. Por outro lado, a situação de ser um país dependente de alimentos. Todos sabem que, especialmente 68, foi o ano-chave em que mudou o quadro econômico do mundo. Uma natural crise climática no todo o hemisfério norte reduz a produção e o próprio Estados Unidos da América do Norte foi obrigado a fazer o seu primeiro embargo na exportação de alimentos. Aquilo mudou toda a face da comercialização no mundo. Nós não a percebemos bem. Verificamos que os preços dobraram no mercado internacional e a nossa dependência ficou mais difícil. A par disso, em 1973, vem a OPEP. O Brasil apenas produzia 20% do seu petróleo e, com isso, nós tivemos de despender os que já não tínhamos mais. A conta café, famosa conta café, não foi suficiente para suportar essas 3 cargas que sobre ela recaiu. E a situação foi de penúria. Esses arranjos que foram feitos, eles demonstraram bem a capacidade e genialidade do brasileiro. As condições eram absolutamente desfavoráveis àquela época para que nós mergulhássemos na tentativa de criar uma agricultura tropical. Foi exatamente a confiança na juventude brasileira, um esforço de preparação desse pessoal e, principalmente, uma organização no sistema de pesquisa, integrando-o. A chave para que o Brasil, em tão pouco tempo, mudasse de posição.
passasse de país dependente para país exportador. A evolução do hoje, e as coisas mudaram, e mudaram bastante, a nosso favor. O que é mais impressionante hoje é que esta agricultura tropical, porque mais se tem feito em termos de propaganda contra, ela está sendo hoje observada como a grande solução para o abastecimento mundial. O Brasil precisa urgentemente reorganizar-se na área de criação e geração de novos conhecimentos, porque nós não podemos perder essa batalha. Nós vencemos a primeira etapa. Houve uma consistente mudança que deu ao país uma nova posição. De país dependente, de país altamente desacreditado em termos de produção, se tornasse em tão pouco tempo no país em que toda a população mundial hoje respeita e sabe que depende de nós o sucesso para que se garanta a sustentabilidade e, principalmente, se evite a defasagem no abastecimento mundial. Então, as coisas mudaram, mas nós também não podemos parar aqui. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. O mundo não vai continuar a se alimentar exclusivamente de commodities. Essa evolução tem sido lenta, mas todos aqueles que estão hoje mantendo contato com populações, países populosos, países que têm capacidade aquisitiva, estão verificando a nítida transformação no hábito alimentar. Aquilo que antes era tranquilo na alimentação, passou a ser hoje uma dúvida. Especialmente a juventude, não só brasileira, mas de todos os outros países, fazem um questionamento. Podemos confiar no que estão nos fornecendo em termos de alimentação? Ela é realmente saudável? Ela é natural? Ela vem carregada de produtos químicos? Ela está sendo produzida para não prejudicar a nossa vida? Essa é uma questão que nós teremos de responder agora. E eu aí volto a dizer aquilo que chamei a atenção hoje cedo. Deus é brasileiro. Nós somos uma estufa de 12 mil que podemos produzir os alimentos saudáveis que as novas gerações estão pedindo. Basta que tenhamos a disposição de continuar a gerar o conhecimento, criar as inovações e, mais do que isso, é a grande oportunidade que o Brasil tem hoje de corrigir aquilo que nós chamamos de inclusão social. Como dissemos, a iniciativa que nós temos só abrangeu um universo de menos de 1 milhão de pessoas. São 800, segundo as estatísticas do ano passado, são 842 mil produtores efetivamente estão fazendo essa revolução. E os outros 5.000, quase 5.200, estão à margem do processo. Não usam a tecnologia, não dispuseram das condições de educação suficiente, nem formal, nem informal, e não foram capazes de criar essa evolução. São produtores, eu não gosto muito de confundir agricultura familiar
de agricultura empresarial. Eu acho que aí tem um erro grave. A agricultura, ela é ou não tecnificada? Ela usa ou não conhecimento? Ela devolve ao meio onde ela existe aquilo que ela tirou? Essa agricultura é uma agricultura tecnificada e comercial. A outra é extrativa. E eu não estou aqui querendo defender posição de tamanho de propriedade. Existem muitas pequenas, mas muitas médias e grandes propriedades que usam o sistema extrativo, fazem extração dos recursos naturais, usam esses recursos até exauri-los e, naturalmente, degradam aquilo que adquiriram. Precisamos de mudar isso. A chance está aí. Produzir-se commodities, você tem que disputar. Você tem que ser hábil. Você tem que ter capacidade de gestão suficiente para ganhar em preço dos seus competidores. Em qualidade, o Brasil, por incrível que pareça, as condições do clima tropical estão oferecendo produtos com melhor qualidade. O que precisamos é organizar esta produção para que ela seja certificada, qualificada, com viabilidade de rastreamento e, sobretudo, tenha a confiança do consumidor. Mas ela elimina visivelmente a mão de obra, especialmente num país onde as leis sociais são pesadas. O que nós temos hoje que fazer, e para isso precisamos de contar com o nosso sistema de assistência técnica, extensão rural, o SEBRAE, o Sistema S, todos eles terão de nos ajudar a preparar este contingente que não é pequeno, tirando aqueles que tenham melhor grau de educação, formal e informal, aqueles que tenham habilidade, aqueles que tenham capacidade ou senso de gestão e dar a eles as condições para que eles evoluem. Esta é uma oportunidade muito grande, mas ela depende fundamentalmente também da pesquisa e da inovação, porque os nossos concorrentes vão fabricar condições tropicais em suas estufas, em seus processos de produção artificial, mas as nossas produções serão mais naturais e 12 meses no ano, coisa que não temos concorrentes. Portanto, essa é uma mudança que eu acho que nós temos que avaliar de como realizá-la com mais competência, com os recursos que são poucos, mas que temos de usá-los racionalmente. Daí o esforço que nós fazemos de buscar, na nossa juventude, aquela capacidade genial que fez a primeira mudança no chamado segundo salto e que agora nós temos de realizar também no terceiro salto. Muito obrigado. Ministro Paulo Haddad, o senhor faz o seu comentário, depois a gente encerra com o nosso novo conselheiro. Os meus comentários agora vão ser centrados mais nas empresas, particularmente aquelas empresas que estão sintonizadas com as transformações que estão ocorrendo no Brasil e na economia mundial. Nós podemos considerar, na evolução das empresas brasileiras, 3 períodos históricos bem definidos. Na década de 70, prevaleceu entre as nossas empresas, e no mundo todo, o pensamento de Milton Friedman. Milton Friedman escreveu no livro Capitalismo e Liberdade o capítulo dizendo o seguinte:
O objetivo da empresa é a maximização do lucro. Tudo aquilo que ela fizer fora desse objetivo, ele escreveu, é socialismo. Então, você teve um longo período em que as empresas estavam centradas nesse objetivo de maximização de lucro, escolhendo a melhor tecnologia, a redução de custos, a diversificação da produção, observatórios de mercado, etc. No início dos anos 90, começou o que a gente chama triple bottom line. As empresas começaram a raciocinar o seguinte: nós temos 3 objetivos: eficiência econômica, competitividade, concorrência, lucro. 2, sustentabilidade ambiental. Número 3, justiça social. Então, as empresas começaram a cuidar mais das comunidades do seu entorno, a trabalhar e apoiar projetos de formação de mão de obra local, apoiar projetos de desenvolvimento cultural na área de influência delas, usando a Lei Rouanet para estimular projetos. E mais do que isso, elas se preocupavam muito com a qualidade de vida da população na qual eles estavam localizadas. Veio a crise de 2008 e o meio ambiente virou bem de luxo. O que é bem de luxo? Em economia, bem de luxo, nós temos aqui um microeconomista, professor de microeconomia, que é o Antônio Ulisses. Bem de luxo, enquanto sua renda vai subindo, e você tem um ciclo de prosperidade, você incorpora alguns produtos especiais, joias, relógios de valor, uma casa de praia, uma casa de campo, muitas viagens internacionais, etc. Quando você vem com a recessão e o ciclo do desemprego, você abandona os bens de luxo. Você começa a cortar a despesa e começa a cortar pelos bens de luxo. O que aconteceu com as empresas brasileiras? Veio a crise de 2008, o primeiro item que elas cortaram é bem de luxo, meio ambiente. Depois, segurança do trabalhador, formação de mão de obra, treinamento, o que a gente chama de externalidades positivas. O resultado disso, eu vou citar como exemplo um livro que eu ajudei a escrever, que é a história da Vale do Rio Doce. Quando a Vale do Rio Doce foi constituída, nós tínhamos um engenheiro que enxergava além do seu tempo, que é o doutor Eliezer Batista. Ele, quando, por exemplo, implantou o projeto Carajás, ele implantou 1 milhão de hectares, criou um parque de 1 milhão de hectares de mata da Amazônia em torno do projeto. Criou um instituto botânico, criou um fundo, uma reserva para apoiar projetos da comunidade, 8% do lucro. Depois constituiu no Vale do Rio Doce a reserva de Mata Atlântica e Linhares, também com laboratórios, etc. Ele enxergava além do seu tempo. Isso na época friedmaniana. Em seguida, quando veio essa segunda etapa da Triple Bottom Line, a Vale começou a criar fundos de desenvolvimento sustentável, apoiar projetos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um grande problema que existe na mineração, o que fazer com a cidade depois que a mina exaure. É um texto que está no meu livro. E quando a mina fecha, o que fazer? Então, ela me contratou, eu formei uma equipe, fomos para Itabira, que era o primeiro caso de fechamento de mina,
estudamos os fatores locacionais, utilizando a metodologia da escola de governo de Harvard, que chamava vocações definidas, autodescoberta. A gente não devia levar para lá uma fábrica de high-tech. A gente tem que ver que vocação histórica a região tinha. Bom, aí, então, nós fizemos 2 projetos. Um projeto foi usar o recurso do Cefem, que é o royalty minério, para implantar um campus da Universidade Federal de Itajubá, em Itabirito, para 21 cursos de engenharia. A Vale tinha uma área livre, a Universidade Federal de Itajubá implantou uma reitoria, a prefeitura usou o Cefem para construir os prédios e a Vale equipou com os laboratórios e os centros de pesquisa. Hoje já tem 5.000 estudantes. Então, vocação, ser uma cidade universitária. Outro projeto, a Vale tem um plano de saúde dela. Então, nós aproveitamos, atraímos as diversas especialidades, nefrologia, oncologia, etc., para a cidade, e ela se tornou o Centro de Medicina Especializada do Leste de Minas. Então, isso mostra a preocupação da empresa com o meio ambiente e com a justiça social. Terminado esse ciclo, 2008, a diretoria da Vale começou a ser composta por pessoas vinculadas ao mercado financeiro. Em dezembro do ano passado, o presidente da Vale chegou de Davos e anunciou, antes de viajar, ele anunciou o superlucro e voltou com a tese. O objetivo da Vale é criar valor para o acionista. Em outras palavras, maximizar o lucro. Aí, consequência, 26 de janeiro, houve o rompimento da barragem de Brumadinho. Por quê? 250 mortos. Por quê? Subinvestimento na segurança das barragens, subinvestimento na segurança do trabalhador, subinvestimento no meio ambiente, etc. Então, essa mixagem da Vale, voltada para o triple bottom line, é fundamental. Tanto é que acaba sendo antieconômico essa postura de otimização de lucro, desprezando a dimensão sustentabilidade e justiça social. Por quê? Pelo seguinte, quando aconteceu esse fato, 13 fundos de investimentos internacional que manipulavam 12 trilhões de investimento, retiraram a Vale do portfólio deles. Você vai lá na região hoje, você tem assim uma empresa acuada. Ela decidiu pagar para cada habitante de Brumadinho, em fevereiro, um salário mínimo e, resultado, a população que em fevereiro era de 38 mil habitantes passou para 44 mil. Entendeu? Uma coisa, assim, um descontrole total. Então, esse é um ponto importante. Agora, tem a 4ª rodada. As grandes empresas multinacionais, inclusive a Bayer, elas estão hoje reconsiderando a importância delas para o capitalismo, para a economia de mercado, e percebem claramente que várias externalidades que elas criaram são de responsabilidade delas. Então, é um movimento de vai e vem. Esse é o primeiro ponto. A dinâmica histórica das grandes empresas investidoras. O segundo ponto é uma consideração do Michael Porter, que interessa muito ao setor nosso aqui. O Michael Porter diz o seguinte: o capitalismo tem um ponto fundamental, a soberania do consumidor. É o consumidor que, quando muda os seus hábitos, é que determina a mudança na empresa.
É o consumidor que, quando fala, eu quero um produto com tais e tais características, que induz a empresa a fazer a modificação. Então, nesse sentido, ele define 3 estratégias empresariais. Primeira estratégia é a minimização de custo. Uma empresa quer ser competitiva, ela trabalha na minimização de custo. Acontece que no setor agropecuário tem um problema da chamada replicabilidade do produto. Se o produto é feito dentro da economia tradicional, ele tem um alto índice de replicabilidade. Exemplo, o Brasil produz café. O Vietnã não produzia café. Os fatores locacionais do café, tal como era plantado depois da Segunda Grande Guerra no Brasil, é terra boa, sol, clima, recurso natural e localização. Tecnologia muito baixa. Mão de obra abundante. Ora, o Vietnã, que não consome café, consome chá, tem esses 4 fatores locacionais não especializados. Resultado, o Vietnã hoje é um grande produtor de café. Tem anos que ele passa a Colômbia. Então, isso chama replicabilidade. Tem vários exemplos. As flores da Colômbia sendo exportadas para os Estados Unidos, com fator de produção tradicional. Os holandeses, que não têm sol, que não têm terra fértil, com alta tecnologia, tomaram o mercado de flores da Colômbia nos Estados Unidos. Por quê? Logística, engenharia, biotecnologia, cores, etc. Então, não é uma boa estratégia você produzir produtos com fatores de localização replicáveis, porque você não tem um prêmio no risco. Aí uma depressão do preço permanente. Então, a segunda proposta é a diferenciação do produto. Você introduzir no produto algumas características que fazem dele um produto diferente. Café gourmet, café orgânico, café arábico de alta qualidade, apresentação do café, etc. Certificação de origem. Então, isso cria um novo mercado. E o produtor ganha um prêmio pelo fato de ter um produto diferenciado. A terceira estratégia é a primeira, redução de custo. A segunda, diferenciação. Quer dizer, na diferenciação, o produtor continua no mesmo mercado. A terceira é de diversificação. É quando o produtor de soja entra na indústria química. Quando ele entra na indústria do alimento. Ele entra em outro mercado. Isso também é muito importante, como foi falado aqui, nós podemos ficar a vida inteira exportando commodities. Então, essas são as observações. Eu acho que, através dessas estratégias, nós vamos conseguir fazer uma ponte sólida e permanente com o mundo empresarial. Muito obrigado, ministro. E agora, para encerrar o nosso dia de hoje, o ex-presidente da Embrapa, nosso querido Cristiano. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde a todos, quem não pude cumprimentar. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, convite. Não venho com frequência a Brasília, vocês conseguirem me trazer novamente, e é uma satisfação porque eu encontrei aqui hoje várias das pessoas que nós pudemos trabalhar juntos e contribuir. Então, é um momento também de alguma emoção importante estar aqui hoje nesse fórum, nesse seminário. Eu queria agradecer inicialmente o ministro Aloysio Paulinelli, Paulo Romano, Fernando, o Evaldo, enfim, amigos nossos que permitiram que eu estivesse aqui.
Esse aqui é um fórum, claramente, hoje eu pude acompanhar desde de manhã, de inteligência estratégica, né? É um think tank que os países envolvidos têm, né? E, portanto, é uma oportunidade e uma iniciativa fantástica que nós só podemos apoiar, porque eu acho que é a coisa que mais o Brasil precisa. Quando aqui tem vários exemplos, né, que vivenciaram uma época em que o Brasil tinha estratégia, tinha visão de médio e longo prazo. E hoje, e nos últimos anos, não é só hoje, quer dizer, depois da democratização, infelizmente nós nos perdemos no sentido de ter visão de médio e longo prazo enquanto nação, enquanto Estado. E nós ficamos com as políticas mais de governo, que é de curto e médio prazo. É interessante distinguir logo os timings, né? O timing da política, a política é muito importante, e nós precisamos dela. Mas o timing da política é 3, 4, 5 anos, porque aí muda, né? Muda as necessidades, muda a maneira de fazer política, de ganhar eleição, etc, etc. Mas tem dois times que são fundamentais, são diferentes desses. É o time da pesquisa, da inovação, 10, 15 anos, entre a concepção de uma ideia, ela chegar ao mercado e ser adotada pelo mercado, é um tempo muito diferente do timing político. E o timing das empresas. O timing das empresas também, para consolidar uma empresa, 10, 15, 20, 50 anos. São esses os tempos, né? Então, isso eu queria, logo no início, dizer. Eu gostei aqui da intervenção do Alberto Palombo, lembrando do Nexus Alimento, Água, Energia, e queria, portanto, eu vou fazer algumas reflexões gerais, tentando contribuir aqui, mais olhando para frente do que olhando do que foi feito. Isso até porque temos aqui o ministro Alisson, né, que não só pensou, mas fez acontecer, o ministro Haddad, né, e eu só tenho que aprender com eles. Eu tenho o privilégio de ter nascido um pouco depois e poder me iluminar, né, nessa fonte, que são eles. E é interessante, um rápido comentário, que, embora tenha sido feito muita coisa, e foi, ainda tem muito para fazer. Isso pode ser, para o jovem, uma grande oportunidade, mas aqueles que têm mais idade falam, pô, estou cansado de novo, tem que começar alguma coisa nova, né? Mas aqui eu tenho dois exemplos claros disso. Estão aqui, né, como se estivesse começando aquilo que eles já fizeram, né? Então, eu acho que essa nos ilumina, é uma luz, né, para que a gente não desista e continue ativo no processo. Então, nesse Nexus Alimento, Água, Energia, eu queria lembrar da questão da irrigação. Eu acho que a irrigação não foi tocado aqui hoje. Temos aqui o Durval Dourado, está lá no fundo, o próprio ministro Alisson, né, que tem trazido esse tema. Eu acho que o Bebeto está aí de Viçosa. Quer dizer, esse é um assunto importante, que eu acho que precisa ser endereçado. Nós estamos aí irrigando cerca de 6, 7 milhões de hectares, quando o potencial, no mínimo, é de 30 milhões. E aí nós vamos ter um problema também, que é a competição do urbano, do rural, com o industrial, né? Eu acho que essa é uma questão relevante que eu queria colocar. A outra questão, quando a gente olha aqui, a reunião é alimento e sociedade. Mas, no entanto, várias das falas foram no sentido de que, olha, a empresa privada é que é a protagonista nesse jogo. Não é mais o governo, não é mais o Estado, se é que um dia foi. E foi, na criação da Embrapa, por exemplo, na construção de Itaipu, da infraestrutura, e será, continuará importante. Mas é interessante ver que nessa globalização, as grandes corporações que vão e já estão dando, né, a direção ao desenvolvimento, ao crescimento e à própria sustentabilidade, como o ministro Paulo Haddad ilustrou agora, não é? Que elas já incorporaram no seu portfólio
o triângulo. Então, eu gostaria de que ficasse explícito isso, não só alimento e sociedade, mas alimento, mercado e sociedade. Eu acho que tem que colocar o mercado desse jogo. No fundo, todos nós, de alguma maneira ou de outra, estaremos trabalhando para o mercado. Se o mercado não for bem, a sociedade, com certeza, não irá bem. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. A outra questão da inovação. Nós, quando pensamos em inovação, a gente pensa em inovação tecnológica, né? Mas a grande inovação, por exemplo, da criação da Embrapa, foi a inovação institucional. Criar uma empresa pública de direito privado. Essa é uma coisa difícil até hoje de entender. Imagina hoje. Uma empresa é pública de direito privado. Isso foi feito. Houve inteligência jurídica para fazer isso. Então, eu acho que a inovação institucional, ela é tão importante quanto, ou mais importante, ela vem antes que a inovação tecnológica. Aqui até exagero um pouco essa figura, que é olhar três coisas, né? A tecnologia no século XXI, o mindset, né, do homem no século XX, e as instituições, muitas delas, principalmente aquelas ligadas à legislação, aos controles, à auditoria, etc., do Estado, estão no século XIX. Herança lá ainda dos portugueses. Nós temos cartório no Brasil, não é? Então, qual o grande desafio? É o homem para o século XXI usando a tecnologia. E as instituições saltarem para o século XX e século XXI. Isso tem que ser feito rapidamente. Então, eu acho que esse também é outro grande desafio. Oportunidades. Duas economias novas surgindo. E aí eu acho que todos os avanços, e aquilo que também não aconteceu, como foi bem levantado, a questão desses 840 mil produtores que geram 80% do valor bruto da produção, né? E os que ficaram, de certa forma, fora desse sucesso, eu acho que é uma grande oportunidade agora com as duas economias, que pode ser um enorme pesadelo, pode ser um desastre também, se a gente não souber usá-las e mais se preparar para elas. A economia digital e a economia verde, a bioeconomia, né? Está vindo aí. Está na economia, porque eu acho que o motor é a economia, não tem como, né? Por melhor que a gente queira fazer o social ambiental, se a economia não andar, essas duas serão comprometidas, né? E que considera agora não só a quantidade de produto, né? Commodities, quanto que nós seremos capazes de produzir bruto, 230 milhões, vamos para 300 milhões de toneladas, etc. Mas agora também eu quero saber como que foi produzida essas toneladas, né? Então não é só a quantidade, mas a diferenciação, como foi bem levantada. Sérgio Leitão também ilustrou isso. Outra questão conceitual que eu acho que nós insistimos muito no Brasil e perdemos tempo é a história do combate à seca, né? Está errado, quer dizer, nós temos que conviver com a seca. E tem tecnologia para isso, a biotecnologia, né? Plantas, animais. Nós temos agora a agricultura digital com conectividade, inteligência artificial, máquinas com sensores, tudo conectado, nuvens, dados, etc., etc. Vamos usar isso para transformar, no caso, a Caatinga, o Nordeste, e fazer a Revolução Dourada agora, assim como foi feita a Revolução Verde nos Cerrados, né? E na Amazônia é hora da Revolução Azul, verde e azul, né? Que é água, o que ela tem lá? Água e biodiversidade, floresta principalmente, né? Esse eu acho que é o novo salto, o terceiro salto, e usar para isso. Outro assunto que eu queria levantar, a questão da fixação, nós usamos essa palavra, fixação de jovens e mulheres no campo, né? Eu acho que é outro conceito que não está correto profundamente, né? Nós não conseguiremos fixar os homens e mulheres, os jovens no campo, por maior que seja o esforço. Isso é que o mundo mostra, eu não tenho tempo aqui, mas todos os países que se desenvolveram, as pessoas querem viver na área urbana e não na área rural. Mas a tecnologia permite hoje, e permitirá cada vez mais, fazer operação no campo a partir da cidade.
E isso agora ficou leve. Nós estamos na época da agricultura do software, não é mais da tração animal, nem da tração da força do trator, da força mecânica, mas é a agricultura de precisão, a agricultura digital, essa nova agricultura, essas novas agriculturas estão vindo, que elas são essencialmente a agricultura dos dados, a agricultura do WhatsApp. É a agricultura da conectividade, é a agricultura da inteligência artificial, dos algoritmos e assim por diante. Aqui é um risco. Bom, por um lado, se ela permite maior transparência, maior rastreabilidade, maior eficiência, maior ecoeficiência, se o ministro me permite usar essa palavra, ecoeficiência, ou seja, valorizar externalidades, né? O produtor gerar não só mais agricultura, alimento, que já é uma enorme coisa, mas também um serviço ambiental, né? Uma prestação de serviços ecossistêmicos, né? Então, eu acho que a tecnologia está permitindo fazer isso. Tudo conectado, homem, conectado às máquinas, os implementos, conectados aos animais, conectados às plantas, sensores, monitoramento, computação nas nuvens. A tecnologia está aí, ela veio e vai ficar. A questão é como que nós usamos, então. Mas aí que vem a questão, primeiro, essa tecnologia vai excluir mais gente, mais produtores. Hoje, nós não temos conectividade no campo. A cobertura de sinal ainda é muito pobre. Então, eu acho que esse é um problema que precisa ser resolvido. Inteligência artificial, nós não temos uma estratégia no país ainda, não é para a agricultura, para qualquer área, que é a inteligência artificial. Tudo, cada vez mais, por trás de qualquer coisa que a gente estiver fazendo, tem inteligência artificial e terá muito mais, né, aprendizado de máquinas e, em seguida, o deep learning, que é o aprendizado mais profundo da própria robô tomar decisão por conta própria. Se a gente imaginar, então, que nesse mundo conectado, o consumidor vai estar no centro das decisões. Agora, se eu falar isso perto do economista, ele vai falar, mas sempre foi assim, né? É igual a lei da oferta e procura, quer dizer, essa lei está aí, né? Mas tem uma diferença hoje. Por que o consumidor será cada vez mais o grande tomador de decisão final? Individual. Porque a tecnologia está permitindo que cada um de nós possamos tomar decisões individualmente. Isso é novo. O que nós fazíamos há 20, 30, 50 anos atrás eram decisões coletivas. E aí o marketing tinha uma enorme influência. O que era vendido, a marca, aquilo que era vendido na propaganda, mudou. Agora é o convencimento de redes sociais, de mídia social. É convencimento individual, porque aquele indivíduo tem acesso ao que está acontecendo em qualquer parte do mundo e terá cada vez mais. Até os números são assim, 2035 são alguns trilhões de computadores que estarão conectados. Se a gente divide por 8 bilhões de habitantes, isso dá mais ou menos 110 computadores por pessoa em média. Isso não tem sentido no primeiro momento. Como é que eu preciso de um computador? Por que eu vou ter 110? É porque o seu computador estará conectado a 110 computadores, no mínimo. Então, não é mais só intuitivo, não é só mais a história que eu aprendi ao longo do tempo, mas vai valer agora como que eu tomo decisão a partir, né? Quais são as ferramentas que eu tenho, analítica do Big Data, né? Mineração de dados, inteligência artificial, redes neurais, etc. Então, mas as ferramentas virão, elas estão vindo aí. Então, o consumidor no centro das decisões vai poder tomar decisão individual agora, que antes ele não conseguia. Ele dependia de ouvir alguém, né? E que era muito distante até. E aí nós tínhamos grandes separações. Essa democratização da comunicação leva às decisões individuais. E isso muda muita coisa. A integração global, Brasil como global player, né? Há 40 anos não era. Ele era alguém que recebia e entrava nas crises de alimentos, de importação, etc. Hoje, além da gente garantir segurança alimentar e energética,
nós estamos conseguindo ajudar o mundo, né? Está se falando em 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que estariam sem alimento nesse momento se o Brasil não estivesse suprindo esse alimento. E isso vai aumentar, né? O papel do Brasil é cada vez maior, os dados estão aí da OSDA, FAO, OCDE, etc., nessas projeções. Mas essa integração global traz duas coisas, é nós indo para fora e os de fora vindo para cá. Os estrangeiros chegando cada vez mais, não para ficar necessariamente, mas para fazer negócio. Então, há novos negócios aparecendo e há novos modelos de negócio também, que agora eu tenho que trabalhar com uma outra lógica, né? Não é do supermercado que eu vou lá e compro só, mas é o e-commerce, por exemplo, eu vou comprar. Olha o que aconteceu com o iFood, o que está acontecendo com os Ubers equivalentes no alimento, né? E isso, acho que cada mês nós teremos alguma novidade nesses próximos anos, né? Aqui tem um outro desafio, que é a formação de recursos humanos. Nós, em algum momento, pensamos, olha, hoje eu posso abrir um concurso na Embrapa e contratar um PhD, e, por sinal, no perfil quase que eu preciso. Mas se a gente pensar nessas áreas novas, por exemplo, ciência de dados, sistemas, engenharia de sistemas, né? Aqui o Palombo levantou até sistemas complexos, aí não vão achar ninguém. Nanotecnologia, né? Agora, depois vem ciências cognitivas, neurolinguística, né? Como abordar, como falar, como se comunicar, ciências humanas que vem aí, mas não é o currículo das ciências humanas, é uma outra maneira associada às ciências agrárias, ciências veterinárias, né? Então, essas novas dimensões, elas precisam ser construídas, nós vamos ter que fazer qualificação e requalificação. Qualificação e requalificação. É errada a visão que nós estamos preparados para fazer a agricultura de hoje, não para fazer a agricultura do futuro, como está aqui, né? Pensar o futuro. Que é o que foi feito corajosamente, né? Pelo ministro Alisson, pelos dirigentes da época, né? A nível mais alto da presidência da República, coragem de fazer o maior programa de treinamento das instituições brasileiras. Na época, a pós-graduação era praticamente inexistente no Brasil, praticamente colocando fora, gastando um monte de dinheiro para ter retorno em 5, 6 anos. Nem isso. 4 anos fazer um doutorado, volta, aí se adapta, monta laboratório. Veja que visão e que coragem. Então, será que nós não vamos ter que fazer isso? Vamos sim. E aqui veio uma dica ali que eu gostei do Pedro Abel, que eu acho que é por aí, Pedro. China. Quem é hoje o líder mundial em tecnologia? Estados Unidos ou China? A gente entende, Estados Unidos. Não é mais, é China. Quem está nas 500 maiores fortunas lá das empresas? O número é chinês, não é mais americano. Então, quando a gente olha os indicadores, a gente vê que a Ásia, e não, tem um estudo do FMI, para terminar, de 2018, que é fantástico. Ele mostra os fluxos de conhecimento. Em uma década, a China e a Coreia do Sul e a Índia, que estavam fora desse mapa, na Ásia só tinha praticamente o Japão, eles entraram. E agora equilibrou. Quando vocês olham, vocês vão ver Estados Unidos de um lado, o Canadá, do outro lado a China, ainda em igualdade de condições, e a Europa encolhendo em fluxo, em geração e uso do conhecimento. O que é bacana, ministro, é que a produtividade do trabalho, os países que souberam usar os fluxos de conhecimento, não foi o P&D. Veja, eu tenho uma instituição de P&D, eu devia estar falando, não vou mostrar esse dado, mas é fundamental. O grande desafio de hoje, nós precisamos do mínimo de P&D, senão nós não vamos conseguir usar os fluxos de conhecimento mundiais. Mas esses fluxos de conhecimento mundiais estão disponíveis e, portanto, existe comunicação, existem chips, existem sensores, existe conhecimento em algum lugar do mundo. Nós temos que saber usar esse conhecimento. Então,
que é uma coisa mais leve, né? Está mais no software da coisa do que no hardware. O P&D é aquilo lá, montar um laboratório, pagar um PhD, formar gente, precisa. Mas isso não é o elemento principal. Os países que avançaram em produtividade de trabalho, tá aí o estudo da FMI, é brilhante, foram aqueles que souberam usar os fluxos mundiais de conhecimento. Então, para terminar, e para fazer isso, nós temos que ter um P&D e tem que fazer diálogo. Bom, a China, portanto, que é nosso grande parceiro comercial, nós temos que torná-lo um parceiro tecnológico. Tá certo? Assim como nós vamos continuar, obviamente, fazendo com os Estados Unidos, fazendo com a Europa, quem for. Mas é importante olhar isso aí. Eu queria, só em termos de contribuição, eu estou vendo um conceito, ministro, de capitalismo inclusivo. E o capitalismo inclusivo é o capitalismo que considera as gigs, né, que os freelancers. Então, não é mais o conceito de emprego, que tem uma carteira de trabalho assinada, mas é aquele que presta um serviço e amanhã ele presta para outro e assim por diante. Então, o freelancer está vindo com muita força nessa nova economia. A segunda coisa é qualificação e requalificação. Como vai precisar formar muita gente e treinar, isso vira um grande negócio. A terceira é que a inovação é disruptiva. Nós estamos vivendo uma época de inovação disruptiva, mas ela também pode ser inclusiva. Eu acho que esse é o grande debate e eu acho que esse é o grande desafio para todos nós. É possível ter inovação disruptiva e inclusiva, ou ela será disruptiva em tudo, inclusive nos empregos, no trabalho, na organização da sociedade? Isso. Muito obrigado. Muito bom. Bom, eu só posso dizer em nome do Fórum do Futuro, do ministro Paulinelli, que foi muito gratificante, foi uma qualidade muito elevada o que a gente viu aqui hoje, e informar para vocês que todo esse material está gravado, ele está segmentada, nós vamos fazer contato direto com os estudantes, com as universidades, para que eles tenham acesso a esse material, e tem os grupos de WhatsApp que a gente criou para vocês liderarem, vocês colocarem os debates, provocarem os debates que vocês acham mais importantes. Muito obrigado. O lançamento será feito do outro lado ali, pela Doica, e é um prazer se vocês forem lá com a gente tomar um vinhozinho. Obrigado.